Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante que é a quimiossíntese. O que é quimiossíntese, né? Não sei se vocês já repararam, mas existe sempre, quando se fala de cadeia alimentar, aqueles organismos que são considerados os produtores. São aqueles que fazem o seu próprio alimento, então são seres autotróficos e também disponibilizam alimento para todo o restante da cadeia alimentar. Você conhece muito bem os organismos autotróficos, né, como as plantas, as algas, porque fazem fotossíntese. Mas não são só eles que são base de cadeia alimentar. Existe também os organismos quimiosintetizantes, que também são autotróficos e também são base de cadeia alimentar. Aí nessa figura você observa as profundezas do oceano, onde a luz do sol não consegue atingir porque são quilômetros e quilômetros, né, de profundidade. Então a massa de água que fica ali em cima não consegue deixar com que a luz do sol chegue até essas profundezas. Mas lá pesquisadores já encontraram organismos, né, vivendo, seres vivos. E como é que ser vivo consegue viver num local onde não tem luz? E você viu que essas pesquisas mostraram, né, a presença de animais, alguns moluscos, por exemplo, mas eles são autotróficos. Como é que eles vão se alimentar, né, se eles são heterotróficos? Eles precisam de alguém para fazer comida para eles, né, algum ser autotrófico. Então, nessas profundezas, nós encontramos alguns micro-organismos pertencentes ao reino Monera, que são as bactérias e as arqueobactérias, que fazem sim, né, o seu próprio alimento e também são base de cadeia alimentar e ainda disponibilizam comida, né, para esses seres que são heterotróficos. E como é que eles fazem então naquele ambiente se não tem luz? Não vai poder fazer fotossíntese. Daí o processo de quimiossíntese. E na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a quimiossíntese, quais são os tipos de bactérias, né, e arqueobactérias que fazem esse processo, né, e a gente vai entender melhor sobre esse assunto. Mas antes de falar da quimiossíntese propriamente dita, eu gostaria de lembrar para vocês só o que é a fotossíntese, né? Foto, né, já diz que é luz. E síntese, ou seja, eu vou sintetizar compostos, né, inorgânicos com a presença da energia luminosa e vou transformar tudo isso em energia química, que é o açúcar, né, o carboidrato. Então a plantinha ali, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a água através das suas raízes, através das suas folhas, ela vai absorver ali o dióxido de carbono, que é o CO2, né? E vai pegar ali a energia luminosa do sol para transformar isso aqui, que são compostos inorgânicos, em composto orgânico, em energia, né, química, para fazer ali o seu próprio alimento e servir também de alimento para os próximos, né, da cadeia alimentar, os próximos níveis tróficos. Então a planta, ela faz fotossíntese, então ela utiliza a luz do sol para fazer essa transformação, energia luminosa em energia química. E no caso da quimiossíntese, como é que acontece? Químio vem de química, né? Ou seja, esses organismos que são quimiosintetizantes, eles vão fazer ali a oxidação de uma substância inorgânica e a oxidação libera moléculas, libera elétrons. E esses elétrons que são liberados, né, é utilizado justamente para fornecer energia para essa reação química acontecer. Daí o nome quimiossíntese. Então vai fazer ali substâncias orgânicas, que é o carboidrato, através de reações químicas, né, da energia liberada principalmente no processo de oxidação. Então, produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias minerais sem recorrer à luz do sol. Então, é um processo químico que acontece com a ausência da luz solar.
contrário, né, da fotossíntese, que precisa da luz solar. Então, essas bactérias vão pegar substâncias inorgânicas, irão fazer o processo de oxidação, vai liberar elétrons ali, que vai ser usado na forma de energia para unir a molécula de CO2 e a água, transformar tudo isso em carboidrato, né, que são substâncias orgânicas, para serem utilizadas por esses micro-organismos mesmos e também para os próximos níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, basicamente é isso, quimiossíntese. Mas vamos ver aqui agora a diferença, né, entre o processo da fotossíntese e a quimiossíntese. Se você olhar aí nesse slide, você vai ver que diferença, professora. A fórmula praticamente é a mesma, 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de água, aí depois vai transformar ali no carboidrato 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Então é igualzinho? Só tem uma única diferença. A fotossíntese vai utilizar o quê? Vai utilizar a luz, né, do sol, por isso o nome fotossíntese. E a quimiossíntese? A energia que vai ser utilizada para justamente unir essas duas moléculas aqui inorgânicas para formar a molécula orgânica, que é o carboidrato, vai vir do processo de oxidação, que é um processo químico onde vai pegar substâncias inorgânicas, né, vai sofrer a oxidação, ou seja, ela vai reduzir o oxigênio, liberar elétrons para transformar tudo isso em uma substância que é orgânica, que no caso ali é o carboidrato, tá? Então a diferença é que a fotossíntese utiliza a luz do sol e a quimiossíntese vai fazer um processo químico chamado oxidação para gerar energia no processo, tá? Mas todos eles são feitos por agentes que são considerados autotróficos, ou seja, aqueles que fazem o seu próprio alimento. Aí existem alguns representantes aí, né, do reino Monera, né, que são as bactérias e as arqueobactérias, que são seres quimiosintetizantes. Nós temos o primeiro exemplo aqui da ferrobactéria. O nome já diz, ferro significa o quê? Que ela vai oxidar qual composto inorgânico? O ferro, né? Então, quando você vê ali um laguinho, um rio ou um corpo de água qualquer que tem essa coloraçãozinha aqui, ó, meio amarronzada, avermelhada, laranjada, né? Você está vendo ali a presença justamente de qual componente químico? O ferro. Tá? Então, com certeza, nesse local você sabe que tem ali essas ferrobactérias que vão oxidar o ferro para transformar isso em quê? Em carboidrato. Então, ela vai usar a energia da oxidação do ferro para fazer ali o seu composto orgânico, né? O seu carboidrato. Então, a ferrobactéria, ela vai oxidar e vai ganhar energia da oxidação de quem? Do ferro. Mas existe também as sulfobactérias. As sulfobactérias vão oxidar agora qual composto? Compostos à base de enxofre, tá? E aonde que eu encontro essas arqueobactérias, por exemplo? Lá naquelas profundezas do mar, onde tem ali fendas vulcânicas, né, com a temperatura elevadíssima, que você diria assim, ali não tem ser vivo. Tem sim, que são as arqueobactérias. As arqueobactérias são um tipo de bactéria que são muito resistentes a altas temperaturas, a grandes salinidades, né, a pHs, né, diferentes. Então, essas arqueobactérias que vivem nessas fendas vulcânicas, onde são liberados ali, né, gases e temperatura elevadíssima, elas conseguem viver ali. E elas vão fazer agora qual processo químico? Elas vão oxidar o enxofre presente ali, né, nesses locais, né? Então aqui, ó, você vê, ó, o sulfeto de hidrogênio, que é um composto inorgânico, sendo oxidado, vai liberar ali energia para transformar isso aqui, né, a união do CO2 com a água, em
carboidrato, né, para fazer ali a sua alimentação e disponibilizar também, né, esse composto orgânico para os outros seres vivos que possam estar ali também junto delas, né? Então essas são as sulfobactérias que vão oxidar o enxofre. Tá? Então a ferrobactéria oxida ferro, a sulfobactéria oxida enxofre. E isso é muito importante também, né, no aspecto quando você associa bactérias com a mineração. Visto que o Enem gosta muito de fazer esse tipo de associação, e também teve aqueles desastres, né, com mineradoras lá que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, que aconteceu ali grandes desastres, né, não só ecológicos, mas como também tirou a vida de muitas pessoas, destruiu muitas casas e etc. Então isso pode ser cobrado na prova, fazendo um link com a quimiossíntese. Como assim, professora? Quando se fala de drenagem ácida das minas, né? Então a gente sabe que a mineradora, o que ela faz para conseguir alguns minérios? Ela revira ali o solo, né, para a procura desses minérios. Esses minérios ficam muito abaixo do solo, locais aonde não tem o que? Oxigênio ou muito pouco oxigênio, praticamente nenhum. Então, quando ela revira ali aquele solo à procura desses minérios, revolvendo ali aquele solo, ela faz com que esses minérios que estavam na ausência de oxigênio entre agora em contato, né, quando ele vem mais para a superfície, entre em contato com o oxigênio e aí faz o que? O processo de oxidação. Aí algumas bactérias, como essas duas que estão descritas aqui embaixo, né, a Acidiobacillus ferroxidans e a Acidiobacillus thioxidans, né, são essas duas bactérias que vão se aproveitar desse minério que foi revolvido ali e trazido à superfície no processo ali da mineração, para justamente aproveitar e oxidar, né, e garantir ali a sua energia, a sua alimentação. Só que isso daí é altamente tóxico para o solo. Você vê aqui na figura, né, aquele caldo meio que marrom, alaranjado, né? Isso aqui é tóxico. Se isso aqui vai, né, para um rio, para um riacho ou para algum lugar, vai contaminar, vai até matar, né, peixes e alguns outros organismos daquele local. Então isso aqui é altamente tóxico, né? Tanto que quando aconteceu aquele desastre lá, né, com a rompimento da barragem, essa lama aqui totalmente tóxica, né, foi sendo levada ali e foi contaminando e destruindo tudo aonde ela foi passando, né? Então, isso aqui é altamente problemático para o meio ambiente. Então, isso pode ser linkado, né, com alguma questão ali falando sobre quimiossíntese, por exemplo. Aí aqui, ó, tem outras imagens, né, mostrando ali a parte de mineração, aquele caldo marrom, alaranjado, né, que são produtos, né, dessa oxidação, os dejetos, né, os dejeitos da mineração, que são largados ali, né, nessas barragens também. Mas nem tudo é ruim, né? Existe o processo chamado de biolixiviação. Bio, né, vem de vida, então são usados micro-organismos, seres vivos, para fazer o processo de quê? De recuperação de metais presentes, né, nos minérios oxidados e sulfetados. Como assim, professora? Então, existe aqueles dejetos, né, aquele que a mineradora não vai usar, mas ali existe ainda alguns minérios, né, alguns minerais de efeito econômico. Pode ter ali ouro, pode ter cobre, né, pode ter enxofre, que tem valor econômico, mas só que está muito, assim, como é que eu vou dizer, difícil de extrair, porque já está num processo já bem, né, mexido ali, já está bem, né, trabalhado. Então você vai ter ali uma quantidade pequena desses minérios que talvez seja um processo muito caro e difícil de recuperar, de extrair ali daquele dejeto todo que ficou na barragem. Mas
Micro-organismos, como as bactérias, conseguem fazer isso pelo processo de quimiossíntese. Então, essas barragens, essas mineradoras utilizam esses micro-organismos, essas bactérias, para fazer o processo de biolixiviação, que vai extrair ali do minério, né, esses compostos que têm, né, valor econômico e que antes ficariam para o homem difícil de tirar, né, de fazer o processo de extração. Mas a bactéria consegue fazer isso, visto que ela faz quimiossíntese e ela vai fazer justamente o quê? Oxidar esses metais para gerar energia e alimento para ela, e com isso consegue se extrair o tal metal que a mineradora queria, e isso tem um valor econômico, né, muito bom para eles. Então você pega a bactéria, coloca ali naquele minério, ela vai fazer a oxidação e vai extrair ali, né, o minério, que no caso aqui do exemplo é o cobre, e ela vai gerar energia no processo que vai servir, né, de alimento, né, uma produção de carboidrato para ela. E com isso, né, vai ali limpando, né, aquele dejeto de minério que antes não ia ser aproveitado e agora está sendo aproveitado graças a essas bactérias, a esses micro-organismos, né? E isso para uma mineradora, economicamente, é muito bom. Aí nós vimos, né, as ferrobactérias que oxidam o ferro, nós vimos as sulfobactérias que vão oxidar o enxofre, e existe também as nitrobactérias que vão oxidar qual composto inorgânico? O nitrogênio. E se desses três aqui, se eu tiver que escolher um, né, em relação à importância, eu escolheria as nitrobactérias. Por quê? Porque elas fazem um processo muito importante e muito conhecido e que no Enem praticamente é cobrado todos os anos, que é o ciclo do nitrogênio, onde eu vou ter ali algumas bactérias, né, desse grupo aqui, das nitrobactérias, que vão estar envolvidas nesse processo de oxidar o nitrogênio. Nós temos ali as nitrossomonas, que vão fazer a quimiossíntese, onde ela vai pegar a amônia, vai oxidar e transformar em nitrito, e nesse processo de oxidação vai liberar energia, onde vai juntar com o CO2 e a água e transformar ali no composto orgânico que ela vai aproveitar para se alimentar. Então aqui foi feito um processo de quimiossíntese lá no ciclo do nitrogênio. Aí outra bactéria, que é a Nitrobacter, vai pegar esse nitrito aqui, que a nitrossomona oxidou da amônia. Então ela vai pegar aqui, ó, um nitrito, vai oxidar de novo e vai transformar em nitrato. E nesse processo de oxidação do nitrito em nitrato, vai ser liberado energia, que também vai ser utilizado para fazer ali o composto orgânico, né, que vai ser utilizado por essa bactéria e também por os outros seres, né, da cadeia alimentar no ciclo do nitrogênio, que é um processo que costuma ser muito cobrado nas provas do Enem e em outros vestibulares também. Então, o ciclo do nitrogênio, as bactérias quimiosintetizantes são responsáveis pelos processos de nitrificação, né? Que é justamente isso, pegar a amônia, transformar ela em nitrito e depois transformar ela em nitrato, que depois, né, vai ser usado ali para voltar para a atmosfera em forma de gás nitrogênio, tá? Então esse aqui é o processo do ciclo do nitrogênio, muito importante para a natureza. Por quê? Eu preciso de nitrogênio no meu corpo? Preciso. Onde que eu encontro nitrogênio no meu corpo? Eu encontro nitrogênio nas minhas bases nitrogenadas, que vão fazer ali o meu DNA, o meu RNA. As bases nitrogenadas também podem ser transformadas em ATP, que é a fonte de energia, né, para minhas células. Então eu tenho nitrogênio aqui no meu corpo e é muito necessário para processos importantíssimos de geração de energia e fabricação de DNA e RNA. E
como é que eu vou adquirir esse nitrogênio se eu não consigo pegar o nitrogênio da atmosfera? Os únicos seres que conseguem fazer isso são as bactérias. Então eu vou pegar aí uma caroninha com elas, né, por tabela. Como assim? Já que são bactérias que vivem no solo e elas vão fazer essa transformação, né, da amônia, fixar o nitrogênio no solo, transformar em amônia, depois em nitrito, depois em nitrato, elas vão fazer isso aqui no solo. E as plantas, né, vão absorver esse nitrito e esse nitrato através das suas raízes para utilizar, porque as plantas também precisam de nitrogênio, né, um adubo muito importante para elas. E o herbívoro que se alimentar da planta também vai se beneficiar e um carnívoro que se alimentar desse herbívoro também vai se beneficiar. Então, quando eu como uma planta ou eu como um animal que comeu uma planta, eu estou adquirindo esse nitrogênio importantíssimo, né, para fazer ali a energia nas minhas células, né, a forma de ATP e também as bases nitrogenadas encontradas ali no meu DNA e RNA, tá? Então é muito importante todo esse processo. E quem faz isso tudo? Quem começa esse processo? São as bactérias, né, quimiosintetizantes, que fazem parte ali, né, do processo do ciclo do nitrogênio. Tá vendo como a quimiossíntese é importante, né? Então aqui eu trouxe um exercício justamente para a gente fixar esse assunto na nossa cabeça. Então o que você precisa saber até então? Que a fotossíntese e a quimiossíntese são processos muito parecidos, só que com uma nítida diferença, em que a fotossíntese eu vou precisar da luz do sol e a quimiossíntese eu não utilizo a luz do sol. A quimiossíntese é feita principalmente pelos organismos presentes no reino Monera, que são as bactérias e as arqueobactérias, né? Elas podem ser ferrobactérias, que vão oxidar o ferro, elas podem ser as sulfobactérias, que vão oxidar o enxofre, e elas podem ser nitrobactérias, que vão oxidar ali o nitrogênio. Então, o processo de quimiossíntese, resumindo, é basicamente o que? Eu vou pegar ali compostos inorgânicos, vou oxidar, liberar elétron, que vai gerar energia para eu transformar esses compostos inorgânicos em compostos orgânicos, tá? Então, com isso, você já consegue resolver esse exercício aí de cara, né? Exercício aí, ó. As bactérias quimiosintetizantes são capazes de viver em ambientes sem luz e sem matéria orgânica. Isso é possível por quê? As bactérias quimiosintetizantes utilizam apenas glicose dos alimentos para produzir energia? Não, né? Ela não vai pegar glicose para produzir energia. Ela vai pegar um composto inorgânico, oxidar ele para transformar isso em energia, que é justamente o que está escrito aqui, ó, na letra B. As bactérias quimiosintetizantes realizam a oxidação de substâncias inorgânicas para aí sim obter energia, tá? Então, a resposta para esse exercício é a letra B de bola, ok? Então, ficamos por aqui. Se tiver ainda alguma dúvida nesse assunto, pode me mandar uma mensagem. Sinta-se beijados e abraçados, igual aí, né, o Guru com os Minions. E qualquer coisa é só me mandar uma mensagem mesmo, ok? Até o próximo assunto. Tchau, tchau.